Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu, João Paulo Bernardes, juntamente com as minhas amigas As Bias e a Rafaela Menezes, iremos apresentar o nosso trabalho sobre a Lei de Henry, suas aplicações e implicações. Primeiramente, vamos conhecer um pouquinho o nosso queridão. William Henry foi um químico inglês, filho de Thomas Henry, que era um farmacêutico e químico. Ele inventou um processo para preparar óxido de magnésio em 1771 e tornou-se conhecido como Magnésio Henry, e foi um dos fundadores e depois presidente da Manchester Literary and Philosophical Society. A Lei de Henry foi proposta em 1801 pelo químico inglês William Henry, onde dizia que a solubilidade de um gás dissolvido em um líquido é diretamente proporcional à pressão parcial do gás acima do líquido, como observado na equação abaixo. PB igual a XB vezes KB, no qual PB é a pressão parcial, XB é a fração molar do gás e KB é a constante de Henry. A lei de Henry só é aplicada quando a concentração do soluto e sua pressão parcial são baixas, ou seja, quando o gás e sua solução são basicamente ideais, e o soluto não interage fortemente com o solvente, de forma alguma. Quanto mais alto o valor de K, a constante de Henry, maior a solubilidade em uma dada pressão parcial de gás. Bom, essa lei pode ser observada e aplicada em diversas situações, desde a produção de bebidas gaseificadas, como refrigerantes e champanhe, até processos biológicos no corpo humano. E esses processos biológicos serão descritos com um pouco mais de aprofundamento neste trabalho. Bom, para começar, vamos falar de um dos processos mais importantes do corpo humano que envolve a solubilidade de gases, que é a respiração. Os animais maiores, eles desenvolveram diferentes sistemas para realizar as trocas de gases e facilitar o transporte nas áreas do corpo onde ela ocorre. Nesses sistemas, os gases atravessam a membrana celular quando dissolvidos em uma solução aquosa, ou o que requer superfícies respiratórias úmidas, que no caso do corpo humano são os alvéolos. Como enuncia a lei de Henry, a quantidade de um gás que se dissolve em um líquido é praticamente proporcional à pressão parcial que esse gás exerce contra a superfície do líquido, mantida constante a temperatura. Isso torna relevante quando estudamos a respiração, pois os gases se difundem com facilidade através das membranas celulares. Nos humanos, o transporte dos gases dos alvéolos com ar rico em oxigênio para o interior dos capilares, o sangue pobre em oxigênio, se dá através da membrana e também se dá por diferenças de pressão parcial. A agitação constante do sangue também favorece o aumento da solubilidade do gás no mesmo, porque o sangue nas artérias principais pode alcançar a velocidade de aproximadamente 1,5 km por hora. Entretanto, a baixa solubilidade do oxigênio no sangue normalmente exige um transportador de O2 eficiente para atender às necessidades do corpo humano. E aí que entra a função da hemoglobina. Bom, os cirurgiões Morton e Fontaine criaram uma câmera móvel que tirava proveito da lei de Henry para fazer com que nenhuma reação química ocorresse. Sabendo que a solubilidade de um gás dissolvido em um líquido é proporcional à pressão parcial do gás acima do líquido, aumentando a pressão atmosférica dentro da câmera, eles foram capazes de aumentar a quantidade de oxigênio transportada pela corrente sanguínea do paciente durante a administração da anestesia de óxido de nitrogênio. Isso impede que os níveis sanguíneos caíssem muito, como tipicamente ocorria com aprofundamentos anestésicos cirurgicamente aceitáveis. Esse processo funciona a partir da relação com a respiração. Quando o paciente inala o gás, onde ao nível do mar a pressão do nitrogênio presente representa cerca de 600
mercúrio e de oxigênio, cerca de 160 miligramas de mercúrio, totalizando 760 miligramas de mercúrio, na soma das pressões parciais de cada gás. Esse percorre o caminho em direção aos alvéolos, e a quantidade de oxigênio é reduzida a 100 miligramas de mercúrio nesses, chegando na corrente sanguínea com uma concentração de 90 miligramas de mercúrio. Tais gases dissolvidos na água dos tecidos do corpo humano desempenham sua pressão parcial, porque nas suas moléculas que estão dissolvidas num líquido, como o da superfície da membrana da célula, estão em constante movimento e elas possuem energia, usufruindo assim da lei de Henry. Essa é uma imagem da oxigenoterapia hiperbárica. Uma outra implicação que a lei de Henry nos ajuda a entender é a narcose por nitrogênio. Então, pensando na composição do ar atmosférico, o ar que nós respiramos é uma mistura composta por aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, conforme observado no gráfico. O gás nitrogênio apresenta baixa solubilidade em água, portanto, também baixa solubilidade no sangue. O oxigênio do ar atmosférico, ele é um gás consumido por nosso organismo. Mas o nitrogênio é um gás inerte, ou seja, não reativo às circunstâncias normais. Assim, em condições de pressão atmosférica, tanto o nitrogênio como o oxigênio são dissolvidos nas porções de nosso sangue e tecidos, não ocasionando nenhum problema. De acordo com a lei de Henry, nós sabemos que a quantidade de um gás dissolvido em um líquido a determinada temperatura é proporcional à pressão parcial desse gás. Assim, em situações de mergulho em grandes profundidades, o aumento da pressão faz com que a quantidade de gás nitrogênio dissolvida nos tecidos humanos também aumente na mesma proporção. O aumento da quantidade de nitrogênio não consumido no organismo implica na narcose por nitrogênio, que é também conhecida como embriaguez das profundezas. A narcose se torna perceptível em profundidades maiores, como 30 ou 40 metros, mas a partir do momento em que o mergulhador deixa a superfície, já acontece certo grau de narcose. Apesar de ser quimicamente inerte, quando submetido a elevadas pressões, o nitrogênio se torna lipossolúvel e isso interfere na transmissão de impulsos nervosos. Assim, esse processo de narcose consiste no desenvolvimento de euforia, falsa sensação de segurança e aparente estado de embriaguez. Para reduzir os efeitos da narcose, é necessário que o mergulhador diminua a profundidade em que se encontra. Contudo, quando ele começa a retornar para a superfície, a pressão vai diminuindo e o gás nitrogênio vai ficando menos solúvel. Isso pode fazer com que haja formação de bolhas no sangue. E é um processo conhecido como embolia, que também pode bloquear ou romper vasos capilares muito finos, impedindo que o oxigênio chegue aos tecidos, o que também pode ser fatal. O uso de uma mistura gasosa contendo hélio em cilindros para mergulho reduz o risco de narcose por nitrogênio, já que a sua solubilidade no plasma é menor, e o tamanho reduzido do átomo de hélio permite que atravesse a membrana celular sem causar danos. Sendo assim, nós vemos, além das aplicações da lei de Henry, vemos também suas implicações e também os seus limites. Nós vimos que a lei de Henry está presente em muitas áreas do nosso cotidiano, seja em tratamentos médicos, seja na química, na indústria alimentícia, na preparação de bebidas gaseificadas, como refrigerantes, e também champanhes, e também na biologia, em fenômenos em corpos de seres vivos, como humanos e outras plantas. Aqui está as referências do nosso trabalho. E é isso. Muito obrigado a todos. Espero que tenham
gostado, aprendido algo. E até a próxima com mais um vídeo. Falou, beijinhos.